Estamos começando a sentir para valer os efeitos da greve dos caminhoneiros. Hoje é dia 29 de maio de 2018 e, por melhores que sejam as intenções dos caminhoneiros, ela é cruel, a greve, tremendamente cruel. Por quê? Porque ela afeta pessoas que são frágeis, a vida, o país como um todo. Eles usam a bandeira brasileira como exemplo. Ela está escrito ordem e progresso. Nós estamos na desordem e no regresso. A culpa não é exatamente dos caminhoneiros, né? Nós, infelizmente, estamos com governantes da pior espécie, de modo geral. Políticos, então, nem se fala. Felizmente, com muito orgulho, nós temos a Lava Jato, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Judiciário, o Poder Judiciário, em uma nova fase, apesar do comportamento extravagante de alguns elementos do Poder Judiciário, que, na minha opinião, desmoralizam a justiça quando insistem num formalismo frio. Então, nós temos que pensar em muita coisa, porque o Brasil é um país ainda muito atrasado, né? Semana passada, com apoio de diversas entidades, fizemos o seminário, primeiro, o PI 21, o primeiro seminário Pessoa Idosa no século XXI, que, na minha opinião, na sequência, vai ter a oportunidade de abordar muitos temas essenciais à vida humana. Porque a pessoa idosa é como se fosse um ponto de convergência de todos os problemas que nós temos, né? E que afetam a vida do ser humano, né? Desde problemas de acessibilidade, da vida, de tudo. Então, esse é o desafio dos coordenadores do primeiro PI 21. Eles terão a juventude do Lions Batel, da OAB e de outros, ao longo do século XXI, terão a oportunidade de retomar o tema e algumas coisas que foram esquecidas. Ainda semana passada eu dei uma batida forte numa árvore aí, né? Está aqui a marquinha. As calçadas, é um pesadelo. Atravessar uma rua para uma pessoa com deficiência ou idosa é uma aventura. Você olha os carros, está todo mundo com pressa. Esse é só um exemplo, né? Sem falar no problema dos remédios, dos hospitais. Até parece que o pessoal quer que a pessoa idosa morra. Afinal, uma ex-presidente do FMI expressou esse raciocínio. Então, nós temos um caminho longo pela frente.
um caminho que precisa ser discutido com muito cuidado, com muita profundidade. Quando a gente fala nos direitos das pessoas com deficiência, com uma série de problemas, nós estamos falando da criança também, né? Do jovem, que muitas vezes tem uma deficiência cultural, é imaturo, não chegou lá ainda. Nós temos que saber viver. Eu já estive em muitos países e as diferenças são astronômicas do Brasil para eles. O que me surpreende é que milhões de brasileiros fazem turismo para fora e a maioria só traz fotografia do eu estou aqui. Lembrando até o Jô Soares, quando ele, um quadro em que ele ficava num aeroporto recebendo ex-alunos, amigos, sei lá, perguntava qualquer coisa sobre os lugares que eles visitaram e diante de respostas absurdas ele dizia: é um espanto, é um espanto. Todos nós podemos ser, é bom lembrar que todos nós podemos ser tremendamente úteis. É registrando o que a gente acha certo ou errado, né? E colocando as notícias no Facebook, nas redes sociais, né? Porque, afinal de contas, todos gostariam ou precisam aprender muito. E esse aprendizado, ele hoje em dia é possível. Se antigamente a minha geração dependia de papel, de jornais ou revistas, que às vezes levavam dias para chegar perto da gente, quando a gente sabia ler, né? Felizmente eu nasci numa cidade excepcional, que é Blumenau. Já era tarde e a gente não tinha uma interatividade como temos hoje. Os problemas do Brasil eram os problemas do Rio de Janeiro. E parece que continuam sendo. A mídia dá uma atenção à cidade do Rio de Janeiro desproporcional ao que ela representa no Brasil. Mas o Brasil é isso, um continente multicultural, com desafios imensos. O primeiro PI 21 foi fantástico pela qualidade de muitos que falaram, né? Ou de todos. Eu não ouço direito. Para mim foi até um pesadelo editar filmes, porque eu não sabia muitas vezes quem estava falando, por quê, como, sem olhar, sem enxergar direito, sem ouvir direito, um zumbido infernal na cabeça. É meio difícil querer ser repórter, né? Mas, por coincidência, foi no auge da greve dos caminhoneiros e, mesmo assim, muita gente apareceu lá na OAB, que não é tão simples assim de chegar. E, para nós, isso será um momento fantástico de lembrança e também de respeito às pessoas que organizaram esse evento. Eu tenho uma admiração ilimitada pela Lúcia Miak, né? E sei do que ela é capaz. Parabéns, Lúcia, você conseguiu.